Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mentes que Inspiram de hoje. Hoje traremos uma convidada que traz um tema de extrema importância para a área educacional e para a nossa sociedade. É um tema que ele é urgente, necessário e de extrema importância para o bom funcionamento, principalmente, que é o nosso foco hoje, da educação no nosso país. A gente está falando de um tema de educação antirracista. Ele é um tema que a gente ainda tangencia pouco, fala pouco, mas a Vanessa Daimlin, a nossa convidada especial, ela é mestra em educação, ela é palestrante, ela dedicou uma vida de estudos a esse tema e em defesa desse assunto dentro da escola, que é o chão onde ela trabalha hoje. Ela trabalha na rede privada de ensino aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente vai trocar uma figurinha muito bacana com ela sobre esse tema, que nos é muito rico, muito caro e necessário nos dias de hoje. Então recebam com todo carinho a nossa convidada Vanessa. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Minha xará, seja muito bem-vinda ao Mentes que Inspiram. E vamos começar falando um pouquinho da tua trajetória. Da onde veio, na tua trajetória de estudiosa na área de educação, falar sobre esse tema, educação antirracista? Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui no Mentes que Inspiram com a Vanessa. Bom, Vanessa, tudo começou quando eu era criança. Acho que isso é muito importante a gente falar, que a infância é um marcador social muito importante, né, no processo de desenvolvimento. Então, numa brincadeira entre crianças, eu gostaria de brincar também como criança, né? Isso é uma coisa normal. E naquela brincadeira, infelizmente eu não pude participar, porque eu era diferente. Aquela neguinha, ela não podia entrar naquela brincadeira. Foi aquilo que eu escutei. E eu tive uma mãe professora que realmente fez a diferença, que ela foi até a escola e movimentou a escola para fazer um projeto sobre culturas dentro daquela instituição pública, a qual eu fiz parte até finalizar o meu ensino fundamental. E depois, o outro, eu acho que foi um marcador muito importante para mim, foi entrar numa universidade pública, na URGS, a qual me dediquei, né, até o mestrado no momento. E eu tive aula com a professora Gladys Kercher, maravilhosa, a qual eu tenho assim, muito apreço e admiração, que eu me admirei por ela ser negra e ser professora de uma instituição pública. E ela falou sobre a questão da identidade racial, a qual ali eu me dei conta que eu era uma estudante negra dentro de uma instituição pública. E que eu tinha os meus direitos e que eu precisava ajudar outras pessoas também a valorizar essa identidade racial. Perfeito. E que assunto importante, né? Que tangencia a vida de tantas pessoas, não só na sociedade, mas dentro da escola. E se nós tivéssemos mais conhecimento, mais empatia, né, mais informação e cuidado com essas pessoas, a gente não teria esse tipo de trauma, esse tipo de insight. Mas eu vou dizer para ti, Vá, que eu acho que essa situação da qual tu passaste na tua infância, ela foi fundamental para tu levantar uma bandeira de maneira tão positiva, de maneira tão delicada, como tu fazes até hoje. Porque a educação, eu sempre falo aqui no programa, né, a educação, ela muda a vida das pessoas. Através da educação, a gente consegue mudar o mundo. A gente tem um propósito de fazer com que as pessoas elas se sintam acolhidas, pertencentes, numa sociedade muito melhor. Né? E hoje, a gente te traz aqui, Vai, eu tenho um coração muito quentinho em te dizer isso, que assunto importante, porque nós que somos o chão da escola, a gente observa muito isso. Né? Não com tanta frequência como na nossa época de criança, né? Porque as pessoas elas vão também tendo acesso à informação, ao conhecimento, a tecnologia ela veio muito para isso. Mas eu acho que sempre é importante a gente trazer esse assunto à tona da maneira delicada para as pessoas poderem entender do que realmente se trata a educação antirracista. Vai, eu vou te perguntar de maneira bem simples, para quem ainda não conhece, não entende do assunto, para a gente poder mergulhar um pouquinho mais nesse universo maravilhoso, que é sim a inclusão e a diversidade. O que é a educação antirracista? A educação antirracista é uma educação que ela valoriza a cultura afro-brasileira e africana, como também ela traz a questão da gente respeitar as pessoas, independente da sua cor de pele. E também é uma educação que transforma as pessoas, que faz com que as pessoas reflitam, pensam e também façam um processo coletivo de luta contra o racismo.
Não, maravilhoso, né? E como é importante isso, né, Vanessa? A gente trazer isso de uma maneira com propriedade, com informação, né? E principalmente alguém que já teve do outro lado, né? E esse assunto é tão importante hoje em dia a gente falar sobre isso, mas eu vejo uma extrema importância a gente trazer isso na sociedade e principalmente dentro das escolas. Formação de professores, formação das famílias que transitam dentro da escola. Acho que toda a comunidade escolar ela precisa ter acesso a esse tipo de informação, né? Quando te falam, né, na tua trajetória, tu tem muitos anos de chão de escola, né? Trabalhando como orientação educacional, trabalhando como professora também. Quantas pessoas chegam para ti, Vá, assim, tu que és uma conhecedora profunda, né, da educação antirracista, e falam assim, não, na minha escola não tem racismo. Como é que tu trata o assunto? Como é que tu aborda com a pessoa e responde a ela nesta situação específica? Primeiro que ela não pode, né, dizer que não existe, porque o racismo, Perfeito. ele pode ser, né, distribuído de uma forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Perfeito. Então, algumas vezes as pessoas não se dão conta de falas racistas e também de ações racistas, que fazem com que as pessoas negras se sintam muitas vezes intimidadas, né, e se sintam mesmo inferiorizadas por algumas atitudes. Então, é sempre muito importante a gente trabalhar que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, as mesmas oportunidades de aprendizagem dentro da instituição de ensino e também o respeito, Perfeito. que eu acho que é fundamental no processo da educação antirracista na escola. Não, maravilhoso isso, assim, a gente ter esse conhecimento, né, essa empatia e essa lucidez, né, para enxergar isso dentro da escola é fundamental. E as pessoas que transitam dentro da escola ou até dentro da própria casa, com a sua sociedade, né, o seu micro-universo social, como é que a gente consegue identificar os sinais de que alguma espécie de racismo está acontecendo naquele momento, mesmo que sejam sutis? Eu acho importante a gente dar nome às coisas para que as pessoas entendam que não é um assunto que a gente precisa ter dedos para falar. A gente precisa normalizar que ser diferente está tudo bem. Eu sou mãe de autistas, né? Eu estava falando com a Vanessa aqui no nosso extra antes do programa, né, nos nossos bastidores. Eu sou uma mãe atípica, né? Eu também participo desse universo de diversidade e a gente entende o quanto é importante as pessoas terem a empatia e entenderem sobre o assunto para poder conviver da melhor maneira possível, né? Com respeito, com cuidado, com afeto. E sim, somos todos diferentes na cor da pele, na cor do cabelo, na cor dos olhos, na neurodivergência, né? E isso não é impedimento para que a gente tenha acesso a boas oportunidades de ensino, a boas amizades, a boa convivência num espaço social. Então, acho que vai ser importante tu nos elucidar aspectos sutis, né? Os micro racismos que acontecem no ambiente escolar, principalmente, que a gente consegue trazer para dar um pouco de luz para as pessoas que convivem, né, no nosso chão de escola. Principalmente, Vanessa, eu acho que é quando há ações que são inconscientes ou estão coniventes com o racismo. Um exemplo, eu estou vendo uma situação de racismo e eu não tomei nenhuma atitude, eu fiquei quieto. Eu estou sendo omisso ou omissa. Logo, eu estou sendo conivente com o racismo. Agora, se eu, a partir daquela situação de racismo que está ali através de falas, brincadeiras, registros, escritas, né? Eu não sou conivente com o racismo, porque para mim ser antirracista eu preciso, primeiro, saber que o racismo existe e segundo, combatê-lo. Como é que eu posso fazer uma ação? Ir até a pessoa que está fazendo, né, toda a ação racista e dizer para ela, isso é crime, racismo é crime e você não pode fazer esse tipo de discriminação e preconceito quanto a essa pessoa. Quando é com adolescentes e crianças, já tem que ter um outro cuidado. Perfeito. Uma forma adequada de se abordar o racismo. Porque daí a gente elucida. Muitas vezes ele vem sem uma intenção de ofender, né? Ou numa força de expressão inadequada. E eu acho importantíssimo quando a gente pega isso da criança pequena até o jovem, né? Nós somos os orientadores dentro da escola, os formadores dos cidadãos que vão para a vida. Né? E como é bom a gente conseguir pegar ganchos positivos de situações como essa e fazer desabrochar, né, empatia, respeito, cuidado, carinho e atenção, né, para todos de maneira igualitária dentro da escola, né? E a gente fala de escola e a gente fala muito de formação. É importante a gente trazer informação para dentro da escola.
Qual é a diferença de você trazer uma formação pontual, numa jornada pedagógica, por exemplo, ou nós criarmos projetos que são consistentes dentro da escola, Vá? Tu colocaste que a tua mãe, né, foi uma heroína que pegou uma situação ruim que aconteceu contigo e ela viu assim, eu vou fazer de um limão uma limonada. Eu vou fazer com que esse espaço de aprendizagem que a minha filha frequenta, que eu frequento como professora, como educadora, que ele seja um espaço de tranquilidade para qualquer pessoa transitar, que ele seja um espaço de respeito e que as pessoas todas, sem exceção, se sintam acolhidas ali dentro. E eu vi que isso fez uma diferença imensa, inclusive na tua trajetória, como mulher, como pessoa, como educadora, como profissional, de levantar uma bandeira e dizer assim, o que a minha mãe fez me inspirou e eu vou trazer isso para o meu espaço, para a minha vida profissional, e agora está trazendo para a gente com esse carinho todo e com essa propriedade. Então, assim, é uma honra te ter aqui, Vanessa, e poder falar sobre isso. Mas vamos falar um pouco dessas ações pontuais e dos projetos continuados. Que impacto que isso tem dentro da escola? Primeiramente, que a educação antirracista é uma lei, a Lei 10.679, que prevê a obrigatoriedade nas instituições públicas e privadas de garantir, né, o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. E isso tem que ser muito trabalhado nas escolas, que tem que existir. Outra questão é que, quando são casos pontuais, é preciso ser trabalhado de uma forma preventiva sempre, né? E não deixar acontecer atos racistas e ações racistas dentro da escola para que se façam os projetos. Os projetos eles têm que ocorrer o ano inteiro, de uma forma muito articulada com as questões de currículo, com as questões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, mas colocando para eles que sim, é importante respeitar todas as pessoas, independente da sua cor de pele. Eu acho que isso é o ponto fundamental. Sendo homem, mulher, meninas e meninos, negros, pardos, vamos falar também dos povos originários, que são outro tipo de etnia. Exatamente. Que a gente possa ter respeito a todas as pessoas. É maravilhoso. E para as escolas que estão nos assistindo agora e que querem dar o primeiro passo, mesmo com medo de errar, Vá, como é que elas podem começar a incluir isso dentro da sua rotina diária, dentro do seu currículo, dentro da sua identidade de escola? As leituras obrigatórias são um processo que a gente pode pensar. Leituras obrigatórias literárias, a gente pode pensar na representatividade de diferentes etnias dentro ali dos personagens das histórias, né? Então, por exemplo, trazer desde os pequenininhos a questão ali de representatividade de homens e mulheres negras, meninas e meninos, mas se deve ter um cuidado muito importante, Vanessa, que é a qualidade literária dos livros. E isso muitas vezes passa. Às vezes os livros são lindos, esteticamente falando, mas chega na hora de tu observar ali qual é, o que o livro está trazendo de história, acaba não sendo enredos interessantes e também, às vezes, pejorativos. Então precisa a gente ter um cuidado, ter qualidade literária nos livros infantis, infanto-juvenis, ali dentro da sala de aula. E o que muda na cultura da escola, né? Nos combinados, no currículo, na própria linguagem, né? de ação no dia a dia escolar é importante, né? Quem nunca que está, né, trabalhou dentro de uma escola de alguma forma já não foi protagonista ou não viu alguma situação como essa acontecer e como nós, principalmente gestores de escola, mediamos isso, né? O que muda isso dentro da escola? Ações educativas, né? Teve um caso de uma instituição de ensino que me chamou porque teve um ato racista com determinada turma do ensino fundamental dos anos finais e precisou-se fazer uma formação com os estudantes. E eu levei para eles situações muito cotidianas, por exemplo, falas racistas. Exemplo, esse trabalho é de preto. E eles ficaram me olhando. E teve um estudante que falou, mas eu já ouvi o meu avô falar esse tipo de fala. Eu falei, pois é, então tu vai falar para o avô de que essa fala é racista, que ele tem que tomar cuidado, porque isso pode causar até um crime, né? E que ele pode trocar essa frase por outra. Esse trabalho foi de uma pessoa que não conseguiu fazer como eu queria, que não quis fazer do modo como eu gostaria. Olha a outra forma que a gente pode usar para falar sobre o trabalho das pessoas. E não dizendo que tudo que é escuro é ruim, mas que também a escuridão, como diz o Emicida, também é algo bom, né? Traz também pensamentos positivos e coisas boas. Com certeza. Através do livro dele, né? Com certeza. E como a gente faz dentro da escola, né? Como é um assunto que ainda é delicado, até pela tua fala, né? A gente precisa entender para poder conseguir construir uma equidade nas condutas dentro da escola, né? Sejam elas
com autistas, sejam elas com pessoas de diversidade de etnias, ou enfim. Como é que a gente fala isso com um professor que já tem uma formação principalmente mais antiga, ou até das mais atuais, mas que não vê isso no currículo de formação na universidade, que é algo que já está mudando também, sem culpabilizar o professor, olha, vamos falar sobre racismo, como se a gente tivesse a obrigação de falar sobre isso na escola, mas também sem passar pano, de dizer, é um assunto tão importante quanto os outros que tangenciam o ambiente escolar. Como é que a gente faz isso como professor dentro da escola? Sempre nas minhas palestras, Vanessa, eu chego e digo assim, ó, hoje não tem como mais a gente fugir de falar sobre temas sensíveis na educação. Maravilhoso. Não tem como mais. Dentro desses temas sensíveis está a inclusão, o racismo, gênero, sexualidade, né, dentre outros temas. Então a gente precisa abordar com o professor, que é fundamental e necessário para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, que a gente trabalhe com eles, situações cotidianas que eles possam vivenciar e também saber, né, trabalhar com outras pessoas nas relações, né, lidar com determinados temas que muitas vezes são difíceis, mas que a gente não pode passar o pano. A gente precisa pensar, refletir, falar adequadamente com os estudantes, mas também tem outro. Nós, como educadores, repensar nas nossas práticas em sala de aula. Se estamos realmente fazendo a diferença na aprendizagem, trazendo representatividade de etnias diferentes. Não, perfeito, essa tua fala é de suma importância. E tu tens uma trajetória imensa em palestrante, né? Como palestrante, desde 2020, né? Tu traz um pouco de luz para a vida das pessoas nessas formações. E como é que tu transitas por essas formações, né? Principalmente dentro das equipes, né, escolares, e consegue trazer esse assunto com essa delicadeza, assim? Como é que tu consegues abordar sem que ele seja algo desconfortável? Eu acho que é isso, né? A gente hoje, quando fala de um assunto sensível, e tu trouxeste, assim, de maneira primorosa isso, precisamos falar sobre assuntos sensíveis, né? Como trazer sem parecer imposto, como trazer, realmente trazendo ele como normalidade, é algo normal dentro da escola, que a gente precisa falar, e sim, um assunto sensível, mas que ele precisa perder esse grau de, opa, tenho medo de falar sobre isso, não sei como abordar. Como é que tu trabalhas nas tuas formações isso? Sempre eu coloco para eles situações cotidianas, falas de crianças, situações que já me envolveram nas minhas salas de aula, e principalmente eu chego assim, falo assim para eles, você sabia que eu também sou um tipo de inclusão? Eles olham para mim, como assim tu é inclusão? Sim, porque eu sempre fui uma professora negra dentro de uma instituição privada, que eu era a única. Né? Então, muitas vezes eu me sentia assim até acuada em algumas situações de racismo. Né? Às vezes indiretamente, mas eu sentia isso. Então, o que eu precisei fazer? Vou trabalhar com as turmas, independente se tenha estudantes ou não negros, sobre as etnias, sobre as culturas, sobre os povos originários, sobre os povos negros, né, africanos, e que a gente possa trazer isso como algo não só de obrigatoriedade, mas como algo natural dentro do currículo. Perfeito. E eu falo para eles também falas que muitas vezes se tem no dia a dia, a gente não percebe, que a gente precisa se posicionar de uma maneira mais adequada, trazendo para eles também situações que com criança pequena é diferente, a gente precisa abordar de uma forma mais lúdica, o processo de diversidade e diferença, tendo cuidados com a forma de falar, mas também que as crianças entendam que elas precisam respeitar os coleguinhas diferentes, porque eles também devem ter os mesmos direitos que eles de aprendizagem, que a gente não pode fugir disso, né? Educação antirracista também é aprendizagem. Com certeza. É vivência, né? Com certeza, e a personalização disso é muito importante. Isso. Né, no processo, se for de necessidade, obviamente, né, curricular ou da própria estrutura, né, da sala de aula. E nas tuas abordagens a esse tema, Vá, tu encontraste alguma resistência por parte das pessoas que te ouviram? E como é que tu conduziste isso sem guerra? Né? Tu tens uma sensibilidade, tu fala com uma propriedade, isso nos passa uma segurança e uma alegria de poder te ouvir de uma maneira despida de qualquer tipo de desconforto. Isso é maravilhoso, gente, quando você vê uma pessoa discursando a respeito de um assunto, porque ela é empoderada, né, neste assunto, ela é uma estudiosa desse assunto, e além disso, ser uma defensora. Então a gente traz isso com muito mais delicadeza, com muito mais suavidade, mas a gente encontra algumas resistências, né, em todos os tipos de assunto, em algumas, né, formações, alguns espaços. E como é que tu trabalhas isso? Eu trabalho, Vanessa, com o conceito da Djamila Ribeiro, que é lugar de fala.
Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque eu tenho um lugar de fala e você tem outro, por exemplo, aqui. Perfeito. Só que o meu lugar social de fala é muito diferente do lugar de fala que você está falando. Eu sou uma mulher negra, né, estudante, palestrante. A Vanessa é uma mulher branca que está trazendo outras trajetórias, experiências, e ela tem um lugar de fala dela também. Que a gente precisa pensar sobre isso, que cada um tem o seu lugar de fala. Maravilhoso. Mas que a gente precisa entender que o racismo é algo que a gente precisa trabalhar desde pequeno. Porque lá na infância é que a gente traz traumas, traz histórias, experiências que podem nos prejudicar na nossa vida adulta. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, hoje a gente vai pegar, né? Ali a gente pega os dados. Quem são as maiores vítimas de violência? Feminicídio, por exemplo. São as mulheres e meninas negras no Brasil, né? De acordo com os dados. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Fazer projetos que a representatividade negra seja vista como algo positivo, algo que as mulheres e meninas negras tenham processos de proteção, de ajuda nesse processo para que elas não sejam alvo de violência. Então, eu sempre trago dados reais para os professores para que eles possam refletir que a gente não está falando aqui porque é só uma lei, a gente está falando de algo muito importante. Como que a gente pode ajudar essas pessoas que são as maiores vítimas de violência desse país? De que maneira? Exato. Exato. A escola é um espaço que a gente pode trabalhar sobre isso, conversar com as crianças, né? Não, maravilhoso. E quando no nosso dia a dia, acho que isso é importante até para a nossa convivência em sociedade dentro da escola, nos espaços dos quais a gente frequenta. Quando a gente se depara com uma situação dessas, um episódio de ou um xingamento, ou um desconforto, um racismo, de alguma forma, né, velada ou não, como é que a gente conduz isso, Vanessa, de uma maneira delicada, mas de uma maneira que seja consistente, né, elucidativa e que ela realmente traga à luz a parte positiva dessa situação, né? Sem denegrir, sem atrapalhar, sem incomodar a situação, porque a gente tem que pegar essa situação e trazê-la de uma forma que seja luz, que seja importante, que seja construtiva. Eu acho que a partir do momento que você presencia uma situação como essa, é nosso dever de educador, é nosso dever social, né, esclarecer, elucidar. E como fazer isso? Né? Essa era uma pergunta que eu tinha para te fazer, pessoal, porque muitas vezes tem um certo desconforto em algum momento, né? Como fazer isso da forma correta e adequada, sem que a pessoa que se sentiu ofendida ou quem ofendeu, né, consiga ser construído algo mais positivo, né, mais adequado naquela situação? Primeira coisa, né, Vanessa, é muito importante essa tua pergunta, porque a educação antirracista, ela deve ser coletiva. Não é só de negros para negros, é para todas as pessoas. A gente tem que viver num coletivo para combater o racismo. Primeira coisa. Segunda coisa como é que eu vou abordar isso com as crianças e adolescentes que tiveram situações de racismo ali, né, na escola? Conversar, primeira coisa, dialogar com as crianças e com esses adolescentes e explicar que aquela situação não é legal, não é uma situação respeitosa com o colega, que eles precisam, é um dever respeitar o colega. E o colega tem o direito de ser respeitado. Eu acho que é fundamental. Chamar a família para conversar é importante nesse processo, porque a família, né, é quem está ali dando suporte para esse estudante. Precisa, então, chamar essa família para conversar, para dizer para ela que a gente precisa, né, dialogar com ela precisa dialogar com o seu filho, e elaborar estratégias para que seu filho entenda que esse ato preconceituoso de discriminação não é legal, não é validado na sociedade. É preciso que a gente fale, às vezes abertamente para as crianças. Você deve respeitar o seu colega, você não deve, né, deixar de ser amigo do seu colega porque ele é diferente, mas, principalmente, quem sabe a gente vai acolher esse colega que é diferente. Vamos aprender com ele junto. Vamos ver o que ele tem também para te apresentar de aprendizagem, de viver experiências positivas. Porque daqui a pouco é isso, né? Não é um afastamento, é uma aproximação. Exatamente. Criação de relações saudáveis. E como é que a educação antirracista, ela se conecta com a inclusão de verdade, né? Nós conversávamos sobre isso nos bastidores, mas é importante a gente trazer para o público que está nos assistindo agora, né? Como é que ela se conecta com a inclusão de verdade? A educação antirracista, ela trabalha o social. E a inclusão também trabalha a questão daquele sujeito que é diferente numa sociedade que é diversa. Então, a educação antirracista entra na inclusão social, por exemplo.
né? Quem são as pessoas que são pobres hoje no nosso país, né? A maioria mora em periferia e são de pele negra ou parda. Então, o que a gente precisa fazer? Aproximar essas pessoas do quê? Das mesmas oportunidades que as outras pessoas que têm cor de pele diferente, que são mais projetos sociais que envolvam essas crianças e adolescentes, estudantes, cotas raciais nas universidades, para que eles também tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem, né, no ensino superior. Porque isso não é só uma questão de lei, mas é uma reparação histórica. Exatamente. Do tempo da escravidão, né, de todo o processo histórico do nosso país, que é racista, né? E de 2020 para cá, Vanessa, assim, né? Eu vou pegar uma linha do tempo do teu momento de formação, quando você se tornou uma pessoa que vou levar a informação e conhecimento para outras pessoas nas formações. O que tu percebeste de mudança nas escolas de lá para cá, de 2020 até agora, e que melhorou em relação a esse assunto? Eu acho que as escolas estão trazendo mais formação a professores. Estão falando mais sobre esse assunto. Não é mais um assunto totalmente, não vamos falar para a gente não ser prejudicado, por exemplo, né? Principalmente instituições privadas. Não, vamos falar sim, porque os pais também querem que a escola fomente assuntos que são difíceis também para eles abordar em casa, que são os temas sensíveis. Então, cada vez mais as instituições têm trazido projetos, têm trazido ações sociais que envolvam esses assuntos. E também há muitas pesquisas que estão cada vez mais sendo feitas com relação à educação antirracista, que é muito importante, né? E necessário. Ah, maravilhoso. Vá, nosso tempo está acabando. É uma pena, gente. Sempre eu falo isso no final das minhas entrevistas, porque assim, a conversa ela flui tão bacana e a gente tem tantas outras coisas para trazer que a gente acaba ficando triste que o tempo é curto. Mas não menos importante, a gente vai deixar um recado final. E eu queria te pedir que tu deixasse um recado para quem está nos assistindo, para dar esse primeiro passo, né, em direção à educação antirracista, seja na sociedade, seja dentro de casa ou seja na educação. A educação antirracista é um compromisso para todas as pessoas, independente da sua cor de pele. Pessoal, é isso aí. Rápida, direta, objetiva e importantíssima essa fala. A educação, ela é um direito de todos e a educação antirracista, ela tem a mesmíssima importância. Então, após esse papo maravilhoso, sigam o nosso perfil tanto no YouTube quanto no Instagram. Até o próximo episódio e até lá!